Olá, alunos! Este vídeo é a respeito da avaliação em psicopatologia, com foco na obra no capítulo 8 da obra do Galda-Larrondo. Em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar que, quando falamos em patologia, falamos de algo que não vai bem em um organismo. Mas quando falamos em psicopatologia, falamos de algo que não vai bem na saúde mental de um indivíduo. A avaliação psicopatológica, o foco principal dela é a realização da entrevista. É o ponto mais importante. Por quê? Unindo a entrevista e a observação cuidadosa do indivíduo é, de fato, o principal instrumento para o conhecimento da psicopatologia. Por meio de uma entrevista bem realizada, com arte e técnica, o profissional pode obter informações valiosas para o diagnóstico clínico, para conhecer a dinâmica afetiva do paciente, o que, pragmaticamente, é mais importante para termos uma boa intervenção e um planejamento terapêutico. Então, por meio de uma entrevista bem realizada, conseguimos observar qual é a dinâmica desse paciente, como é que funciona esse afeto, como é que funciona o pensamento, né? Como é que funcionam todas as funções superiores. Uma boa entrevista comporta um trecho de anamnese, que é acompanhar, conhecer os sintomas, né? Conhecer desde quando o indivíduo tem esses sintomas ao longo da história da sua vida. Perceber também quais são os antecedentes familiares. Compreender também o meio social desse paciente. Este conjunto chama-se anamnese e é bastante importante dentro da entrevista. O outro trecho é o exame psíquico, no qual o psicólogo vai perceber como é que está o estado mental deste paciente. Aspectos que são importantes serem considerados na avaliação psicopatológica. Número 1, a avaliação física. Perceber como é que está fisicamente este paciente. Se ele está emagrecido, se ele está com um processo de inchaço, tudo isso é importante para você ter um direcionamento a respeito da saúde dele e como essa saúde interfere também nas questões psicopatológicas. A avaliação neurológica, perceber o que não funciona bem, né? O que esse paciente está tendo como disfunção no sistema nervoso central. A avaliação psicológica ou psicodiagnóstico também pode fazer parte da avaliação psicopatológica, sendo importante considerar que são coisas diferentes. Uma coisa é a avaliação psicopatológica e outra coisa é o psicodiagnóstico. E também pode contemplar exames complementares, como exames laboratoriais, neurofisiológico e exames neurológicos. A entrevista com o paciente. É importante que o psicólogo possa ter o domínio da técnica de realizar entrevistas, porque isso vai qualificar esse profissional como um profissional habilidoso. Um perito do campo das relações interpessoais, ou seja, um profissional especialmente hábil em realizar entrevistas que sejam de fato úteis pelas informações que fornecem e pelos efeitos terapêuticos que exercem sobre o paciente. Então, a qualidade de uma entrevista não é quanto tempo o profissional está em diálogo com o paciente, mas é como esse diálogo transcorre, conseguindo coletar dados importantes e ajudando a compreender esse funcionamento psíquico. Tal habilidade, então, é aprendida em parte, mas também é parte da personalidade desse profissional. Então, é algo que precisa ser bem desenvolvido ao longo da formação profissional. A habilidade. A habilidade do entrevistador se revela pelas perguntas que são formuladas, por aquelas que evita formular e pela decisão de quando e como falar ou apenas calar. É algo
que vem da interação entre o paciente e o psicólogo. Por quê? Porque não vai haver livros que possam identificar quando parar ou quando continuar. Também é um atributo essencial do entrevistador a capacidade de estabelecer uma relação empática e tecnicamente útil para a prática clínica. Outros aspectos. É importante também conseguir estabelecer limites com pacientes invasivos ou agressivos. Isso também é algo que vai se desenvolvendo ao longo da prática. Falar pouco e ouvir muito. Esta é uma característica extremamente importante. Por quê? Porque quando o profissional se coloca à disposição daquela pessoa que sofre, ele consegue estar ali para mais ouvir do que fazer indicações. E a interação, né? A interação é o ponto mais importante. Variáveis da entrevista. A entrevista pode ser diferente de acordo com as condições do paciente, a sua personalidade, o seu estado mental. O contexto institucional também interfere muito na entrevista, que é o local onde essa entrevista está acontecendo, né? Se a gente está em um pronto-socorro, se a gente está em um ambulatório, tudo isso vai interferir na qualidade da entrevista. O objetivo da entrevista, se eu estou em uma entrevista para um primeiro contato, se eu estou em uma entrevista para um diagnóstico, também isso vai interferir. E a personalidade do entrevistador. Se o entrevistador consegue puxar dados, puxar informações com naturalidade, se o entrevistador consegue colocar-se numa posição de escuta, né, de acolhimento desse paciente, também vai interferir. Questões que precisam ser evitadas para que tenhamos uma boa entrevista. Então, é preciso evitar posturas rígidas, porque cada paciente tem uma maneira de se comportar, uma maneira de interagir. Então, não podemos ter, por exemplo, um roteiro fixo, um roteiro rígido, né, de entrevista. Às vezes, no diálogo, na interação, alguns assuntos podem ser deixados para outro momento na entrevista, né? Alguns assuntos podem se sobrepor, aparecer antes, por exemplo, da ordem cronológica, né? Então é importante ter essa flexibilidade. A atitude é excessivamente neutra ou fria. É importante que o psicólogo tenha um distanciamento no sentido de uma relação profissional, mas também é importante que esse distanciamento tenha um equilíbrio, porque um profissional muito distanciado também dificulta a qualidade da entrevista. Reações exageradamente emotivas também são muito ruins, né? Se uma pessoa ri muito ao longo da entrevista, chora muito, né? Já imaginou um psicólogo chorando junto com o paciente ao relato da sua história? Então, isso são coisas que precisam ser evitadas. Comentários valorativos ou julgamentos, ponto bastante importante, né? Quem deseja falar mais de suas experiências, quando percebe que está sendo julgado, quando percebe que a pessoa que está ouvindo não concorda com a história, não concorda com o que foi vivenciado. Isso é algo que precisa ter muito cuidado. Reações de pena, de compaixão, né? O psicólogo não pode entrevistar um paciente se sentindo penalizado pela história que está sendo relatada. Responder com hostilidade ou agressão, muito sério também, né? Interromper o paciente de maneira brusca no relato que ele está falando. Às vezes tem pacientes que estão relatando coisas que às vezes não são importantes para a entrevista de anamnese. Então, é preciso desenvolver uma forma sutil de mudar o assunto numa entrevista, né? Sem ser de maneira hostil, sem ser de maneira agressiva. Entrevistas excessivamente prolixas são muito complicadas, né? Entrevistas muito longas. E fazer muitas anotações ao longo da entrevista. Então é importante fazer um registro para lembrar de detalhes, mas também escrever tudo que o paciente fala é extremamente desagradável, né? E prejudica a qualidade da entrevista.
Em síntese, o entrevistador, ao entrar em contato com cada novo paciente, deve preparar seu espírito para encarar o desafio de conhecer essa nova pessoa, formular um diagnóstico e entender, quando possível, algo do que realmente se passa em seu mundo interior e nas relações interpessoais.